E aí, galerinha retada, sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que estejam todos bem. Nós vamos continuar no dia de hoje nosso estudo com circunferências, né, definições e as relações entre circunferências e posições relativas. Na aula passada, nós vimos os elementos de uma circunferência, o comprimento da circunferência e a área do círculo. Vamos continuar hoje aqui com posições relativas de uma reta e uma circunferência. E posições relativas entre duas circunferências, duas ou mais circunferências. Então, pessoal, uma reta com relação a uma circunferência, ela pode ocupar as seguintes posições. Preste atenção, isso é bem simples de analisar. Se a reta passar pela circunferência tocando dois pontos dela, nós dizemos que ela é uma reta secante, certo? Se ela intersectar a circunferência em dois pontos, ó, que ela está tocando no ponto A e no ponto B. Então, nós dizemos que ela é uma reta secante. O ponto D aqui, ó, observando agora mais um pouco mais, estudando um pouco mais essa relação, ó, o ponto D é o ponto médio, certo? Indo de A até B, aqui é o ponto médio. Do ponto médio até o ponto O, nós traçamos o que? A distância dessa reta secante até, né, até o centro da circunferência. Essa distância aqui, do ponto D, o ponto médio, né, o ponto até o ponto O, é a menor distância possível de ser traçada dessa reta até o centro. Né? E perceba ó, que ela é menor que o raio. O raio é daqui para cá. Então, ela é uma distância menor que o raio. Qualquer outra distância que você traçar, por exemplo, qualquer outro segmento, né, que você traçar, por exemplo, se eu traçar do ponto O ao ponto B, perceba que do ponto O ao ponto B vai dar igual ao raio, igualzinho o raio. Do ponto O ao ponto A também dá igual ao raio. Se eu traçar do ponto O até qualquer ponto aqui entre A e B, vai dar uma distância menor que o raio. Agora, se eu traçar do ponto O até um ponto que está aqui fora, por exemplo, aí já vai dar uma distância maior do que o raio. Uma reta que ela não toque a circunferência em nenhum ponto, né? Essa reta e a circunferência não tem nenhum ponto em comum, nós dizemos que essa reta ela é exterior, né? Está exterior à circunferência. E a distância de qualquer ponto dessa reta até o ponto O, por exemplo, traçamos aqui o ponto D, né? De forma que esse segmento que vai de D até O fique perpendicular a essa reta, certo? Quando nós traçamos uma distância de forma perpendicular, é a menor distância possível, como vimos aqui no ponto médio. Ó. Considerando o ponto médio desse segmento, ó, veja só, essa distância, esse segmento está sendo traçado de forma perpendicular. Então, é a menor distância possível. Né? Aqui, traçando também de forma perpendicular, mesmo sendo a menor distância possível, ainda assim vai ser maior do que o raio, até porque a reta está exterior à circunferência. Já uma reta que toque a circunferência apenas uma única vez, ou seja, a reta e a circunferência só tem um ponto em comum, que seria este ponto aqui. Dizemos então que essa reta é uma reta tangente, né? E que a distância desse ponto aqui, ó, a distância desse ponto aqui até o centro é sempre igual ao raio, certo? A distância desse ponto, esse ponto em comum, que é esse ponto aqui, até chegar ao centro é sempre igual ao raio. Agora, qualquer outro ponto da reta que não seja um ponto em comum com a circunferência vai dar uma distância maior que o raio. Então, o ponto A, esse ponto aqui, ó, que é o ponto em comum entre as duas, é denominado ponto de contato, né, entre a reta tangente e a circunferência, ou chamar simplesmente ponto de
tangência. Então, veja só, toda reta tangente, ela é perpendicular ao valor do raio aqui no ponto de tangência. Sempre, certo? Toda reta tangente é perpendicular ao raio, ó, no ponto de tangência. Então, vamos ver se vocês pegaram mesmo aqui o entendimento, né, da diferença dessas três retas. Então, ó, vamos lá. Classificar as imagens de acordo com as posições relativas entre retas e circunferências. Né? Quais são as retas tangentes? Nós vamos marcar com 1 as que são retas tangentes. Ó, essa é uma reta tangente, essa não é, não está tocando a circunferência, essa também não está tocando, essa está tocando em um único ponto, então é reta tangente e pronto. Reta secante, toca a circunferência em 2 pontos. Então, veja só, a letra A, né, na letra A aqui tem-se uma reta secante e na F também, ó, uma reta secante. E uma reta exterior, que é aquela que não toca a circunferência em nenhum ponto. Essa daqui, exterior, e essa também, exterior. Antes da gente analisar as posições relativas entre duas circunferências, considere o seguinte. Você tem duas circunferências, você vai ter dois raios e dois centros. Então, considere que esse Dzinho aqui não é um diâmetro, certo? Considere que esse Dzinho aqui seja a distância entre os dois centros. Os dois centros, né, das duas circunferências. Considere que o raio 1, R1, é o raio da primeira circunferência e o R2, o raio da segunda circunferência. As posições entre duas circunferências são classificadas de secantes, ou seja, duas circunferências secantes, duas circunferências não secantes, duas circunferências tangentes e duas circunferências concêntricas. Vamos analisar cada uma delas. Então, as secantes, duas circunferências secantes, são quando as duas se encontram em dois pontos. Então, veja, elas se tocam nesse ponto e se tocam aqui nesse ponto. Ponto A, ponto B, certo? Observe agora, traçando, veja só. O raio 1, o raio da circunferência 1 aqui, o raio da circunferência 2 está aqui e a distância entre os centros. Observe que a distância, se você somar o raio 1 com o raio 2, eu subtrair o raio 1 e o raio 2, está aqui, ó. A distância, né, o valor dessa distância vai ser um valor que esteja entre esses dois, ó, que é maior que a diferença entre os raios, mas é menor que a soma dos dois raios. E isso aqui é característico de duas circunferências quaisquer que sejam secantes. Né? As tangentes. As tangentes, elas são tem, né, apenas um único ponto em comum, né? Lembre, secante, dois pontos em comum, tangente, um ponto em comum. Então, veja só, ó. Então, nós temos que pode se comportar, essa tangência pode se dar de duas formas, ó, de forma externa, de forma interna. Né? A externa, quando a outra circunferência está fora, ó, as duas se encontram nesse ponto, aqui, aqui. Observe aí que temos traçado o R1 e o R2. E também temos traçado aqui, expressado a distância entre os dois centros, ó. E observe ainda mais que a distância entre os dois centros é exatamente igual ao R1 mais o R2, está aqui, ó. Então, quando forem tangentes externas para quaisquer duas circunferências que sejam tangentes externas, a distância entre os centros é igual à soma dos dois raios, ó, R1 mais R2. Agora, quando são internas, olha só, uma dentro da outra, observe, ó, o ponto de tangência é aqui. A distância entre os dois centros está aqui, ó. Esse é o centro da maior, esse é o centro da menor. Para você encontrar esse tamanho aqui, ó, perceba, ó, daqui para cá é o valor do R1.
Daqui para cá é o valor do R2. Então, para encontrar o Dzinho aqui, a distância entre os dois centros, ó, nós fazemos a diferença entre R1 e R2. Ó. E isso é característica para duas circunferências quaisquer que sejam tangentes internas. Né? E os dois centros e o ponto de tangência são sempre colineares, ou seja, sempre estão na mesma linha, né? Em cima da mesma linha. É mais uma diferença entre as tangentes e as secantes. Aqui, ó, os três pontos de interesse, os dois centros e o ponto de tangência estão na mesma linha. Enquanto que nas secantes, não, formam um triângulo. Perceba que os três pontos de interesse aqui, ó, formam um triângulo. Enquanto que na tangência, não. Nesses dois centros e o ponto de encontro estão sobre a mesma linha. Então, veja só. Quando elas não são tangentes, ou não secantes ou não tangentes, certo? Aí, não secantes ou não tangentes. Elas não têm nenhum ponto em comum. Então, pode acontecer, se forem externas, né? Nem secantes, nem tangentes, ou seja, não tem uma relação bem definida. Então, se não são não secantes e não tangentes, elas não têm nenhum ponto em comum. Então, se elas forem afastadas dessa forma, ou seja, externas, vejam, aqui é o R1, aqui é o R2, e a distância entre os centros ainda é maior que a soma de R1 mais R2. E se forem internas, olha só, já a distância é menor do que R1 menos R2. E por último, as concêntricas, está aqui, ó. Quando o centro de uma está posicionado exatamente em cima do centro da outra. Então, ou seja, os centros coincidem, um exatamente em cima do outro. Se um está exatamente em cima do outro, então não existe uma distância de um para o outro. Então, as concêntricas, a distância entre os centros é igual a zero, porque os pontos coincidem um em cima do outro. Ó. E temos aqui, ó, traçados o raio 1, traçados o raio 2. Observando a figura a seguir, completa as afirmações. Letra A tem C1 e C2 são circunferências. Vamos ver, ó, C1 e C2 se tocam em um único ponto e estão externas. Por elas se tocarem em um único ponto, elas são tangentes. E por serem um único ponto, ó, por estar externo, né? Essa está fora dessa. Dizemos então que são tangentes externas. Né? São tangentes e externas uma à outra. C1 e C3, ó, C1 está aqui, C3 está aqui. Elas duas não se tocam em nenhum ponto. Então, elas nem são tangentes e nem são secantes. Então, nós dizemos que elas são não secantes ou não tangentes. A letra C tem C2 e C3. C2 e C3, observe que elas duas se tocam, se intersectam em dois pontos. Aqui, ó. Então, elas duas são circunferências secantes, né? Porque se intersectam em dois pontos. Observe a figura a seguir e completa as sentenças. Vamos lá. AB. AB. AB é o que? É corda, é diâmetro, é raio, é o que? É um segmento qualquer. Então, de A até B, ó, liga dois pontos inscritos na circunferência. Então, ela é uma corda. A B é corda. De A até C é corda também, mas é uma corda que passa pelo centro, então recebe o nome de diâmetro. OB, veja só, de O até B é um raio. E AO, veja só, de A até O é igual de O até B, tem a mesma medida. De O até B, ou você escreve BO também, dá certo.
E também, veja só, daqui para cá mede R, daqui para cá também mede R, daqui para cá também mede R. Ou seja, OA é igual a OB, também é igual a OC. Né? São congruentes, os três têm a mesma medida, ou seja, tem a medida do raio. Na próxima questão, nós temos na figura a seguir a medida do segmento PB, de P até B, olha só, de P até B, daqui até aqui, de P até B, é 82 centímetros. Sabendo que a medida de P até A é 21, certo? Aí de P até chegar em A, essa aqui, ó, de P até chegar em A é 21. Determine o comprimento R do raio da circunferência. Ó, veja só, de A até O é R, de O até B também é R. E o total de P até chegar em B tem que ser igual a 82. Então, vamos somar os trechos, ó, 21 mais R tem que ser igual a 82, que é o total, ó, de P até chegar em B. Então, R mais R dá 2R. Esse 21 somando, eu vou passar subtraindo. Está igual a 61. Aí, agora o 2 que está multiplicando, passa dividindo. 61 dividido por 2 vai dar 30,5. Então, o raio é igual a 30,5 centímetros. Prontinho. Vamos à próxima questão. Na próxima, nós temos, observe a figura a seguir e determine o que se pede. A medida L do quadrado quando R é igual a 9,25. Veja só. Se eu traçar o raio daqui para cá de forma perpendicular, né, de forma reta, e traçar ele daqui para cá também, nós temos que daqui para cá é R, daqui para cá é R, e se você observar desse ponto até esse ponto, mede L o total, ó. Então, a gente conclui o quê? Que L é igual, né, o lado do quadrado é igual a 2 vezes o raio, ó, R mais R. Se o raio é 9,25, então L vai ser igual a 2 vezes 9,25, que dá igual a 18,5 centímetros. Pronto. Na letra B, nós temos a medida do raio da circunferência, quando a medida L do lado do quadrado vale 7,5. Pronto. Na letra A, nós vimos que L é igual a 2 vezes o raio. O L vale 7,5. Então, vou colocar aqui, 7,5 igual a 2 vezes o raio. Esse 2 que está multiplicando pode passar dividindo. Encontramos R igual a 7,5 dividido por 2, que dá 3,75. Prontinho. Só utilizando aí os elementos básicos da circunferência. Um ponto P pertence a uma circunferência de raio 35 centímetros. Se pertence, é porque ele está em cima da linha da circunferência. Por exemplo, nós temos a circunferência. Se um ponto está na circunferência, colocar aqui, eu tenho o centro O, e vamos colocar aqui um ponto P em cima da circunferência. O raio da circunferência é igual a 35 centímetros. Se P é um ponto da circunferência, então a distância de O até P é igual ao raio. Então, a distância de P até o centro da circunferência é igual ao raio. A questão diz que a distância de P ao centro, é expressa por 2x mais 10. Então, a distância de P até O é 2x mais 10. E isso aqui é igual ao raio, que é 35.
Então, com isso, nós conseguimos determinar o valor do x, ó. Esse 10 que está somando, você passa subtraindo. Ficamos com 2x, 35 menos 10, 25. Esse 2 que está multiplicando, passa dividindo. Encontramos x igual a 12,5 centímetros. E ficamos por aqui, pessoal. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um abraço apertado e até a próxima aula.